Bom, então, boa noite, queridos estudantes. Eu sou o professor Christian. Para quem não me conhece, eu sou professor do curso de matemática. Eu sou coordenador atualmente dos cursos de matemática e física aqui, tá? Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa disciplina eletiva de inteligência financeira. Faz um tempão que eu já estou prometendo que eu queria trabalhar com essa disciplina. Foram acontecendo imprevistos aí, tudo mais, não deu certo, mas ok, né? É bom porque a gente vai adquirindo alguma experiência de vida aí para poder compartilhar aqui também. E, bom, o objetivo aqui hoje, nessa primeira aula, como é a primeira aula, então eu vou fazer uma apresentação da disciplina, vou falar o que que a gente vai trabalhar nela, o que que eu espero de objetivos aqui, o que que a gente vai trabalhar como avaliação também. Ah, professor, tem avaliação? Tem avaliação, né? Não tem como não ter. Vai ser prova? Não, professor, não vai ser prova, então não se preocupem, tá? E não tem como não ter, tem que ter uma avaliação ali, até porque vocês precisam fazer os trabalhos de validação de presença, olha só. Então, isso já é uma avaliação. Então, é discutir mais esse conceito aí, o que que a gente vai trabalhar aqui, e já jogar uma bomba para vocês aí em algum momento. E aí eu quero ver o que que vocês fariam em algumas determinadas situações aí, tá? Então, essa disciplina aqui, possivelmente aí alguns de vocês saibam mais do que eu, né? Algumas coisas, então sempre que vocês estiverem observando aí que eu estou falando alguma besteira ou que você tem uma informação mais atualizada, pode me interromper, pode falar aqui, não tem problema. E também peço para vocês um pouquinho de paciência. Acho que é a primeira vez que eu estou dando uma disciplina que não é uma disciplina de matemática, né? Estou dando uma disciplina que foge um pouquinho ali. Claro, a gente trabalha um pouco de matemática dentro dessa disciplina, mas é um pouquinho. Tá fora ali, né? O pessoal da Álgebra 2 ali, na quarta-feira a gente já volta à programação normal, tá? Não se preocupem. O Eduardo colocou ali o pessoal do YouTube, pois é, eu já tô com a página aberta aqui para fazer umas contas, porque eles têm uns simuladores bacanas aqui, a gente vai usar daqui a pouco, vejam só. Tem uns textos aqui que eu selecionei também para vocês, mas não é texto grande não, tá, gente? Só umas coisinhas bem pequenininhas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, então, só para a gente ir conversando aí. Enquanto isso, vocês podem ir colocando aí no chat o que que vocês têm de expectativa para essa disciplina, o que que vocês esperam, o que que vocês acham. Só não vale colocar ali, espero conseguir fazer compras com o cashback do Melios na maior porcentagem possível. Também é um objetivo válido, né? Mas aí a gente não precisaria de uma disciplina inteira para falar só disso. 57 páginas. Olha, talvez um pouquinho mais. A cada aula eu vou sugerir uma. Vamos falar de investimentos. Eu vou sugerir para vocês algumas leituras, tá? De alguns livros. Aí são livros que não estão na bibliografia. A gente tem uma bibliografia básica da disciplina, né? Toda a bibliografia está lá na biblioteca virtual. E mas eu vou sugerir também alguns livros além desses, né, para vocês lerem aí. Então, são só sugestões, caso vocês tenham, caso vocês queiram comprar. Aí a gente já tem a primeira pessoa ali que vai perder todo o dinheiro nessa disciplina, infelizmente, Guilherme. Aí é complicado, hein? Pois é, ó, a gente pode fazer uma competição no final do mês ali, a gente tem então, né, quem apresentar o extrato aí comprovando ali que deu certo o day trade, aí eu largo os bets aqui, daí a pessoa pode ser a professora aqui, tá? Se der boa o day trade. Declaração de imposto de renda, olha, Carlos Eduardo, eu não havia pensado nisso, não, tá? A gente pode ver um tópico sobre isso, a gente pode falar sobre imposto de renda, mas eu não havia pensado especificamente sobre imposto de renda, sobre como fazer a declaração, mas a gente pode incluir também, não tem problema. A gente tem um cronograma aí que tá leve, tá? Então tá tranquilo. Aí
mas é uma boa, melhor do que day trade, tá? Olha, declarar não é que é bom, né? É necessário, mas é chato, é bem chato, pra falar a verdade. Aí, mas esse ano agora foi o primeiro ano, né, que eu declarei ações também, então é realmente chatinho ali para declarar ações e tudo mais, mas a gente pode falar disso depois mesmo. Aí, só que eu ainda não sou um expert, né, gente? Não vendi milhões aí para ter ali toda a parte completa de declaração, mas a gente pode trabalhar uma ideia aí, isso daí é bem tranquilo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, minha tela, acho que estão vendo aí. Então, vamos lá. Então, a disciplina de inteligência financeira, tá? O professor sou eu, Christian Schmidt. Ah, declarações mas mas Wellington, declarar ações não quer dizer muita coisa não, sabe? Porque se você tem 50 centavos em dinheiro na bolsa de valores, você é obrigado a declarar. E independente do que você tenha de renda além disso, trabalhou com a bolsa ali, existem ações por menos de R$ 1. Você tem que declarar, porque senão depois a receita vem atrás, é complicado. A gente vai trabalhar, sim, Eduarda, com investimentos, tesouro direto depois, a gente vai trabalhar com ações, vamos ver o que são fundos imobiliários, a gente vai estudar o que é cada tipo aí, né? Não estou prometendo aqui que eu vou ensinar vocês a comprarem a ação ideal para sair aí fazendo day trade, igual o Guilherme quer fazer, mas a gente vai discutir o que são ações, o que são fundos imobiliários, abre, como que a gente abre uma conta em uma corretora, por exemplo, como que a gente faz para comprar uma ação, como que a gente faz para comprar como que a gente faz para comprar fundo imobiliário. A cor não muda, Nicole, é sempre nesse daí, sempre, né? Que coisa, mas pode deixar, vou começar a fazer uns PowerPoints aí com mindset mais financeiro, mais focado na parte financeira também. Ai, ai. Bom, então, gente, os temas de estudo para essa disciplina aí, vocês estão perguntando ali no chat se a gente vai trabalhar com investimentos e tal. Então, esses temas aqui são os que eu pensei para essa disciplina, tá? Então, a gente trabalhar falar sobre dívidas, sobre gastos em geral, né? Financiamentos, falar sobre cashback aí, que é onde entra ali o que vocês estavam falando, ali sobre o Melios e tal, falar sobre as carteiras digitais, que são grandes aliadas aí para quem gosta de pontuar em cartão de crédito. A gente pode incluir aqui o imposto de renda também, não tem problema algum. A gente vai falar sobre tipos de investimentos, a gente vai falar sobre renda fixa, renda variável, o que é cada uma dessas coisas, o que tem ali dentro, né? Qual que é o leque de opções. A gente vai simular algumas coisas para ver o que é melhor em certa situação, o que não é. O, Poxa, Guilherme, o Guilherme caiu ali, né? Saiu, mas ele quer que a gente fale de criptomoedas. Aí, criptomoedas é um pouquinho complicado de se falar, né? Porque a criptomoeda depende muito do humor do Elon Musk. Se ele tá de bom humor, dela sobe. Se ele fala que ela é prejudicial à natureza dela, cai. Só que daí ele faz ela cair só para ele poder comprar baixo. Daí depois ele elogia para comprar caro, para vender caro de novo, né? Então é um negócio meio manipulado aí nesse sentido aí. Assim como ações e tudo relacionado à renda variável é um tanto quanto complicado, né? Nós, enquanto investidores, pessoa física, nós temos ali um poder muito pequeno, né? Existem grandes fundos aí de grandes bancos, etc., que eles conseguem fazer movimentos muito fortes aí no mercado. Mas a gente vai discutir isso quando chegarmos lá na parte de ações, de fundos imobiliários. Por enquanto,
Eu pensei, a gente vai fazer essa parte de cima primeiro, essa primeira parte, então falar ali, entender um pouquinho da matemática dessas coisas, e daí depois a gente fala de investimentos ali, tá certo? Pode rabiscar que agora eu vou passar de slide, daí pode rabiscar esse, daí a gente vai para o próximo. Então vocês têm 10 segundos para rabiscar o slide aí, tá? Aí a gente vai passar para o próximo. Eu sei que isso daqui alivia vocês aí, então podem riscar isso, ó. Já foi 8, ó. 7, 8, 9, 10. Isso aí. Calma, passei de slide. Não risquem o novo. Não risquem o novo, gente. Então, bom, a gente tem aqui os resultados de aprendizagem para essa disciplina. Bom, o que que é isso, professor? É o que eu quero que vocês saibam ao final da disciplina, né? Eu quero que vocês saibam reconhecer e diferenciar ali as possibilidades relacionadas a gastos, financiamentos e dívidas, né? Pensando em ferramentas matemáticas para fundamentar a escolha de vocês, se uma dívida, se faz sentido eu criar uma dívida, se faz sentido eu criar um certo financiamento e por aí vai. E o segundo RA ali, ele fala sobre investimentos, né? Identificar os diferentes tipos de investimentos em renda fixa e variável, tá? E aí eu coloquei ali relacionando-os à sua realidade. Como assim, professor? Quando a gente for trabalhar com renda fixa e renda variável, como já diria o poeta, né, a renda variável varia. Então, a renda variável vai variar, gente. Então, você tem que ter um certo estômago ali para aguentar esse tipo de coisa. Às vezes você colocou um dinheirinho ali, em um dia a sua ação cai 5%, por exemplo, que é a sua carteira ali. Então, você tem que ter estômago para saber que em algum momento isso vai subir, você vai recuperar, ou ter a frieza de ver ali que o negócio vai continuar caindo, então é bom você vender ali perdendo mesmo, mas para perder menos e não perder tanto. Então, por isso que eu coloco relacionando a sua realidade, porque não é todo mundo que gosta e que vai querer trabalhar com ações aí. É uma coisa muito bacana, mas não é todo mundo que curte. Vamos estudar sobre primeiro, né? Daí depois a gente vê quem curte aí, quem vai para essa vida. Eu curto, gente. Eu falo para vocês que eu curto. E já adianto que não comprem ações da Oi, tá? Por favor. Então, bom, aqui tem os indicadores de desempenho, tá? Então, é identificar os elementos relacionados, comparar as diferentes ofertas relacionadas a gastos, parará. Reconhecer os diferentes tipos de investimentos e diferenciar investimentos em renda fixa e variável. Esses são os nossos indicadores de desempenho. E agora eu acho que a gente pode começar já falando um pouquinho, então, isso daqui foi a apresentação da nossa disciplina hoje, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, então eu vou deixar 5 minutos para vocês aqui, para uma coisinha. Quer dizer, tomara que seja esse o próximo slide. Ó, às vezes eu estou falando, eu nem sei se o próximo slide é isso. Meu Deus, espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Tararam, próximo slide. É este mesmo, é este slide, olha só. Então eu vou deixar 5 minutos aqui para vocês pensarem, para vocês não me responderem de bate-pronto. Para vocês não responderem de bate-pronto ali, tá? Eu quero que vocês pensem 5 minutinhos na seguinte questão. E aí a gente volta aqui e trabalha com alguns simuladores ali, algumas ideias. Mas eu quero, aí a gente pode discutir já de uma maneira mais geral. Tudo que a gente está discutindo aqui dessa maneira genérica hoje, eu consigo ver online aqui a apresentação do lado, gente. Tudo que a gente está discutindo aqui dessa forma mais genérica, mais ampla, a gente vai aprofundar em algum momento, vamos discutir aí todas essas coisas, especialmente a parte de investimentos aí, que é a parte mais legal. Então, mas eu vou fazer uma pergunta hoje, tá? E eu vou refazer essa pergunta lá no final do semestre. Eu vou dar 5 minutos para vocês responderem. Vocês podem pensar aí, vão colocando no chat, não precisa colocar rapidão, tá? Mas aí assim, ó, pensem que vocês receberam ali uma herança, ou vocês ganharam na Mega Sena e tal, alguma coisa do gênero assim, e vocês ganharam R$ 1 milhão, olha só. Já chegou no primeiro dia de aula, já foi ali R$ 1 milhão. O que vocês fariam se vocês ganhassem R$ 1 milhão?
pensem aí. Pensem e daí vão me respondendo, vão colocando aí. O que que vocês fariam? O que que vocês pensam a respeito disso? Qual que é o sentimento que vocês sentem em relação a isso? Vocês sentem medo? Vocês sentem alegria? O que que vocês pensam? 5 minutinhos, aí a gente volta e discute aí. Eu também estou pensando, tá?
Olha só, já tivemos 5 minutos, podem colocar, tá? Não, não encerrou o prazo, não. Tô lendo aqui as respostas. Vamos ver aqui algumas aqui, vamos ver. Viraria nova Glória Maria das redes sociais. Daria o dinheiro para minha mãe, ela sabe o que fazer. Exatamente, né? As mães sempre sabem o que fazer aí com o nosso dinheiro. Construiria um hospital, abriria uma rede de farmácias, jogava no bicho, construiria várias casas e doaria para famílias de baixa renda, estudaria um jeito de fazer o dinheiro crescer, ajudaria pessoas pobres com casas, cassino em Las Vegas e jogo do bicho, 50% em casa para alugar e viver de aluguel, iria demitir o Paulo Guedes, fracionaria, fundos imobiliários, tesouro, ações, ter uma renda passiva, montaria uma produtora. Esse daqui no horário não permite. Colocava na poupança, abria uma panificadora, doava para quem precisa, eu preciso, virava agiota. Bom, então, gente, tirando as respostas aqui que vocês colocaram aí só para zoar, né? Eu imagino, a questão do jogo do bicho, especialmente, e o gastaria tudo com comida. Diga, Patrícia. Não, só me surpreendi que você quase leu o negócio sem ver o que estava escrito. Não, tudo bem, né? Já passou das 10, então daí a gente vai lendo aqui tudo. Então, olha só, gente, só para vocês verem esse exercício que a gente fez rapidinho aqui. E se eu ganhasse 1 milhão? Por que 1 milhão parece ser uma coisa ali que é meio complicada? Porque se eu falo para vocês, e se você ganhasse 50 milhões, você ia se preocupar com alguma coisa? Não, 50 milhões é muito dinheiro. Então você faria o que você quisesse aqui e ainda sobraria dinheiro para você fazer as coisas. Agora, 1 milhão não é tão simples assim, né? Nesse mundo aí super rico, 1 milhão não quer dizer tanta coisa assim. Então, veja só, o que acontece aqui? Então, a gente tem o pessoal aqui que falou que construiria as casas, ajudaria ao pessoal de baixa renda e tal, é uma atitude nobre também. A gente tem quem colocaria na poupança, a gente tem quem pensa em empreender, né, abrir alguma coisa aí, a gente tem quem pensa mais no lado focado ali para a parte de investimentos, então investiria em tal forma, tal forma, tal forma. Outras pessoas comprariam casas para tentar viver de aluguel a partir dessas casas e assim por diante. Então, percebam que não há um gabarito. Eu só quero, o que eu quero que vocês pensam aqui, o que eu quero que vocês pensem aqui agora é assim: lembrem da resposta que vocês deram aqui para essa pergunta nesse momento, e aí eu quero que vocês repensem nessa pergunta lá no final do semestre, tá? Eu quero que vocês repensem essa pergunta lá no final do semestre, o que que vocês fariam. Eu, especialmente, eu particularmente, pode ser o print no grupo, isto, mas a gente não tem um grupo ainda, né, eu acho. Aí, a gente precisa fazer um grupo. Bom, então o que acontece? Se eu fosse responder essa pergunta há muito tempo atrás, eu falaria assim, eu colocaria na poupança, porque, uau, eu não conheço nada de investimentos, então eu acho que é a forma mais segura aí de deixar o meu dinheiro. Depois de estudar e ver muita coisa por aí, o que eu faria seria ali, então, a minha resposta seria essa resposta que está em azul ali no meio. Fundos imobiliários, tesouro direto, ações, gerar uma renda passiva, tá? Então, essa seria a minha resposta. Quem respondeu isso está de acordo com o que eu penso atualmente, mas note que essa é uma questão muito pessoal, que não envolve só o racional, ela envolve também uma questão comportamental.
Não, tá. Não gastaria tudo com comida. Eu estou falando da parte baixa ali em azul. Ali do montaria fundos imobiliários, tesouro direto, ações, ter uma renda passiva. Porque assim, qual que é a ideia? O que quer dizer esse renda passiva, tá? Quando a gente fala em renda passiva, a gente vai ver daqui a alguns tempos, os colegas já falaram aqui no chat sobre dividendos e a taxação de dividendos e tudo mais, parará. Quando a gente fala em ações, a primeira ideia que vem na mente de vocês é que é um jogo. Não estou falando de vocês, né? A primeira ideia que vem na mente das pessoas é que é um jogo. Eu tenho que comprar barato e vender caro. As pessoas sempre pensam que tem que funcionar dessa forma, mas não é assim que funciona. Você pode trabalhar dessa forma também, só que daí você não é um investidor, você é um especulador. O investidor, o que ele espera? Ele espera os dividendos, ou seja, você vai investir, quando você está investindo, comprando uma ação, você está investindo o seu dinheiro em uma empresa, em um pedacinho de uma empresa. Então, espera-se que essa empresa seja boa ali, que você tenha feito uma boa escolha. Se essa escolha é uma boa escolha, a sua empresa gera lucro. Se a sua empresa gera lucro, ela repassa esses lucros ali aos cotistas, aos acionistas dela, né? Quem tem ações. Esses lucros é o que a gente chama de dividendos ou juros sobre capital próprio, né? E isso, por que a gente chama isso de renda passiva? Porque é uma forma de você ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Se você tem esse 1 milhão, é esse dinheiro que vai estar trabalhando para você, e não você que vai estar trabalhando ali para ele. Com 1 milhão de reais, gente, a gente vai ver ao longo desse curso, mas eu acho que por mês ali daria para tirar tranquilamente uns 5.000 reais, livre de imposto, tá? Então, isso sendo bem conservador, tá? Bem conservador. Se a gente coloca em fundos imobiliários, em algumas ações, a gente conseguiria aí uma média de uns 5.000 reais por mês de uma maneira bem conservadora aí com 1 milhão de reais. 5.000 reais é uma boa quantia ali para você receber só por ter o dinheiro ali com você, né? Então, aí você já percebe a questão de que sempre falam que quem tem dinheiro faz mais dinheiro, é justamente isso, né? Então, é isso que acontece. Mas aí eu tenho uma outra dúvida para vocês. Com relação aí à parte dos sentimentos envolvidos. Se vocês recebessem 1 milhão de reais, vocês passou pela cabeça de algum de vocês assim, o primeiro pensamento que passou, um dos primeiros foi: poxa, mas e se eu ganhasse 1 milhão e perdesse todo esse dinheiro? Meu Deus, o que que seria de mim? Alguém pensou nisso? Alguém ficou com medo de perder esse dinheiro? Não, não, ô louco, gente, vocês são corajosos, hein? Não, você pode até ganhar mais, Laisla, mas daí você tem que se expor mais, né? Mas eu pergunto em relação às emoções de vocês, se vocês pensaram em perder, porque um pensamento muito comum é que assim, poxa, porque você vê tantos casos, né, de pessoas que ganham milhões aí, não sei o que, e depois elas perdem todo o dinheiro, e você fica pensando, poxa, mas como que a pessoa perdeu todo esse dinheiro? Aí quando você pensa que esse dinheiro é com você, você fica, tá, mas como que eu faria para não perder todo esse dinheiro? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para que esse dinheiro continue lá? Porque senão eu vou só gastando, 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 e uma hora ele vai acabar, né? Então, perguntei nesse sentido aí, tá? Então, vamos fazer umas simulações aqui, rapidinho, gente, só, já estou aqui no site, abri o site do Me Poupe aqui, só para a gente ver o que que seria de bacana, o que que a gente poderia fazer com esse 1 milhão de reais aí, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Laisla, só ainda na pergunta que você colocou, no que você colocou aqui com 5.000, quando eu falo ali que sendo bem conservador, é porque eu sou uma pessoa que teria medo de perder esse dinheiro, então eu não colocaria tudo em ações, em fundos imobiliários, por isso que eu diversificaria ali, né?
A gente vai trabalhar com isso mais para frente ali, a diversificação e tal. Inclusive diversificaria também ações estrangeiras aí para não perder para também pegar essa desvalorização do real e tudo mais. Mas 5 mil para 1 milhão parece pouco, né? Mas pensa que se você deixasse esse teu dinheiro parado na conta corrente, para tipo, vou deixar ali, porque eu tenho esse dinheiro, ele não te renderia nada. E você estaria perdendo na realidade, né, por conta da inflação também. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, só um minutinho. Tarará, tarará. Deixa eu ver aqui. Já compartilhei aqui com vocês, gente. Só um minuto aqui, tô. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Então, vou compartilhar minha tela 2 aqui. Me avisem aí a hora que vocês estiverem vendo a minha tela, por favor. Estão vendo a minha tela aí, gente? Sim. Boa, boa. Então, vamos ver esses simuladores aqui. Esses daqui são alguns simuladores ali dentro do site do Me Poupe, da Natália Arcuri ali, né, que o nosso colega Eduardo mencionou anteriormente. Tem diversas dessas ferramentas aqui na internet. Se você dá um Google ali e digita calculadora de investimentos, qualquer coisa assim, você consegue achar, tem diversos ali. Então, a gente tem aqui a nossa calculadora de juros compostos, tá? A gente tem simulador de investimentos, a gente tem independência financeira, a gente tem alugar ou financiar. Esse alugar ou financiar eu peço que vocês esperem um pouquinho. Isso daqui é tema de uma aula daqui a um tempo. Será que vale a pena alugar um imóvel ou financiar um? É uma boa pergunta aí a se responder. Então, deixa eu. Só lembrei de uma coisa agora, gente, uma resposta que apareceu bastante ali que eu queria discutir, eu acabei esquecendo aqui porque eu pensei nisso daqui já. Muita gente colocou ali comprar terrenos e alugar as casas desses terrenos. Será que vale a pena mesmo fazer isso? Uma pergunta sincera, porque eu particularmente não consigo enxergar esse negócio como uma coisa muito rentável, sabe? Porque você tem, por exemplo, todo o ônus ali do aluguel, quando você é a pessoa que vai alugar, fica para você. Se vale a pena pegar esse 1 milhão de reais e comprar terrenos, casas aí e alugar, será que vale a pena? Eu diria que não. Tem gente que entende que sim, mas eu particularmente diria que não, porque quando você primeiro que você compra um terreno, você já tem que pagar ali algum imposto, né? E aí tem também toda a dor de cabeça, as taxas ali, parará, parará. Aí você vai lá e se você não compra a casa, pronto, você constrói a casa também. Aí você aluga. A média de aluguel aqui em Curitiba, se eu não me engano, é 0,3% do valor do imóvel. Então, é mais ou menos isso. 0,3%. Prof. Então, assim, enfim, não sei agora como é que tá, mas há 10 anos atrás tinha uma arquiteta que eu prestava serviços e ela fazia o seguinte, ela comprava terrenos, ela pegava metade do terreno e construía casa para vender com habits e liberava. Daí, esse valor da venda da casa, ela reinvestia. E a outra metade do terreno, ela pegava a questão da lucratividade do aluguel para ela, que ela conseguia manter compra de materiais, essas coisas. A questão ela é arquiteta, assinava como responsável técnica, conseguia fazer toda essa mediação da documentação e geral, então não tinha esse custo com questão de arquitetura e engenharia, porque ela mesma poderia assinar. Então, e ela gerou bastante renda. Ela iniciou com
com valor baixo, e ela conseguiu construir um patrimônio bem grande a partir disso aí, logo depois que acabou se formando. Ela perdurou por bastante tempo. Depois de um tempo, quando ela não conseguia mais administrar ou não tinha paciência para administrar os aluguéis, ela colocou as casas à venda. Basicamente foi isso que aconteceu. Pode ser. É uma estratégia também que dá para se utilizar. Eu digo que eu não usaria, não faria uma estratégia dessa, porque eu sou uma pessoa que quer paz na minha vida, né? Eu quero paz. Então, a questão da comparação com o fundo imobiliário ali, e o investimento, quando você compra e vende o imóvel, você tem imposto a pagar, né, sobre esse valor da venda. Quando você aluga um imóvel, você tem que pagar imposto sobre o aluguel também. Tem que declarar lá tem que fazer a declaração do imposto de renda, pagar o imposto devido ali, se você fizer tudo corretamente, claro. E por outro lado, quando você compra um fundo imobiliário, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, a gente vai trabalhar mais sobre fundos imobiliários. Uma cota diz respeito não apenas a um imóvel, né, mas vários imóveis que aquele fundo comprou ali e aí ele dividiu em pedacinhos pequenos para que esse aluguel fosse acessível a várias pessoas que pudessem comprar essas cotas. Então, por essa questão, talvez não seja um ganho tão rápido, né? Não seja tão imediato, porque se você compra, vende ali, faz esse processo, se der tudo certo, ok, é um ganho que você tem ali rápido. Mas pela questão da paz, né, eu acho que eu iria pelo caminho dos fundos imobiliários, mas é uma discussão muito interessante. Mas o que eu falava em relação a aluguel e fundo imobiliário, por exemplo, aqui em Curitiba, eu vi algum tempo atrás, em média, o valor do aluguel é 0,3% do valor do imóvel. Então, se eu tenho um imóvel de 100 mil reais, que a gente sabe que é difícil achar imóveis por 100 mil reais aqui em Curitiba, né? Curitiba é muito caro o imóvel. Então, isso seria ali um aluguel, claro, o aluguel subiu, mas 300 reais, se você pega ali, deixa eu ver, 400 mil, 1.200 reais, seria mais ou menos nessa faixa. Com fundos imobiliários, você consegue ganhar, em geral, 0,5% sem precisar pagar imposto de renda, né? Esse 0,5% ali, você conseguiria ganhar, então, 2 mil reais sem ter que pagar imposto de renda. Então, e sem ter todas as dores de cabeça aí, né, relacionadas ao imóvel em si. Então, acho que mais por esse sentido mesmo. Mas é como eu falei, a escolha nem sempre é racional, né? A escolha ela está baseada em vários fatores ali. Tem o aumento da cota também, com certeza. Então, são coisas bem interessantes a se pensar. Eu sou uma pessoa que quer tanta paz que eu tenho meu carro aqui, eu quero vender o meu carro e vou começar a andar de Uber ou de bicicleta por aí, gente. Porque, sem contar a poluição, claro que o carro gera, mas o carro é um negócio que deprecia tanto, né? Você só está perdendo dinheiro ali, que coisa. Mas, enfim. Vamos lá para o nosso simulador de investimentos. Beleza, Yuri. Então, olha só. Aqui a gente tem um simulador de investimentos, tá? Eu não sei se está muito pequeno aí para vocês lerem o que está na tela. Então, isso Tá daqui é bom de ver, prof. Tá bom? Beleza. Então, só para a gente comparar um pouquinho, então, isso daqui alguns investimentos de renda fixa que ela vai fazer a comparação com a poupança. Em geral, a gente compara índices de renda fixa, renda variável com renda variável, porque comparar renda variável com renda fixa é um tanto quanto covardia ali, né? A renda variável ela cresce muito mais em geral. Então, olha só, a gente tem a nossa poupança aqui, vocês sabem me dizer quanto que está pagando a poupança aí anualmente? A porcentagem dela? Eu não lembro quanto que ela paga, mas é em torno ali de 3, alguma coisa por cento, tá? 3,7, se eu não me engano. Agora vamos pegar aquele valor de R$ 1 milhão que a gente pegou ali. R$ 1 milhão. Coloquei ali, ó, 2,9, pior ainda do que eu pensei.
Agora, aqui, quando a gente está pensando em inteligência financeira, a gente não está pensando em coisas imediatas. Então, professor, eu estou pensando em 2 anos. 2 anos é uma coisa muito imediata ainda. Então, vamos pensar aqui em um prazo de 5 anos, talvez, 60 meses. Vou colocar aqui. Tá, estou digitando um 60 aqui, gente, tá pequenininho. E vamos pegar, por exemplo, se eu deixasse o meu dinheiro lá na minha conta da New Bank, lá da New Conta, rendendo. Que basicamente você não faz nada. Você deixa a tua conta lá na New Conta, é uma conta corrente, conta de pagamento, que rende 100% do CDI. Vejam só, num prazo de 5 anos, então aqui em amarelo eu tenho a poupança que ela renderia 1.154.000 e esse CDB renderia 1 milhão, eu teria 1.196.000. Então, esse daqui renderia 196.000, esse daqui me renderia 154.000. Poupança 154, esse CDB 196.000 reais. Então, veja que só de você tirar o seu dinheiro da poupança e deixar em uma outra conta, que são essas contas desses bancos digitais que pagam 100% do CDI, que é o que eles falam. Professor, não sei o que é o CDI, a gente vai ver o que é o CDI. Estou dizendo, isso daqui é um panorama geral da nossa disciplina, tá? Então, você não precisa fazer absolutamente nada, o seu dinheiro vai estar lá, intacto, não vai estar correndo risco. Você já consegue ganhar mais do que deixando lá na poupança, sem contar que aqui para quem tem conta no Nubank, por exemplo, ou qualquer outro banco digital, a liquidez é diária. Você pode tirar o seu dinheiro ali qualquer dia. A liquidez da poupança não é diária. Ela rende ali no mês fechado, né? Então, tem que tomar esse cuidado. E sim, Eduardo, é pouco, mas isso daqui, a gente está vendo isso daqui já dando um spoiler para o tema da nossa próxima aula. Nossa próxima aula a gente vai trabalhar com reserva de emergência, né? O que, que é isso, onde colocar, como pensar em uma reserva. E isso daqui é só um spoiler para adiantar de que a poupança não é uma reserva de emergência. O Wellington colocou aí, então ele deve estar com a pesquisa do Google aí rapidona, colocou aí o nosso valor colocou aí 2,97. Quanto que está a inflação, Wellington, projetada para o ano de 2021? Não precisa ser só o Wellington, gente, vocês podem colocar aqui. 4,52% é a inflação projetada. Desculpa, a projeção é 5,75 ao fim de 2021. 5,75. Então, o que está acontecendo com esse dinheiro que a gente está deixando lá na poupança? A gente está perdendo dinheiro. O nosso dinheiro está perdendo valor. Porque se a inflação, ou seja, o preço das coisas subiu mais do que o valor que a gente ganhou ali, então a gente está perdendo dinheiro. Então vejam, a poupança não é que ela é um meio em que você ganha menos. O problema da poupança é que você perde dinheiro, gente. Quando a gente coloca a inflação na jogada, isso daqui já fica bem complicado, tá? Então, deixa eu só trazer aqui um outro slide que eu fiz para a gente discutir isso. É só uma discussão aqui. Tá tudo bem até agora, gente? Vocês estão quietinhos aí? Eu quero que vocês falem mesmo, tá? Por favor. É para ir dando pitaco aí, para falar, professor, você falou besteira aí, cara. Não faz sentido algum o que você tá falando aí. Não precisa falar dessa forma, tá? Pode ser mais tranquilo ali, mas... Então, olha só, será que não estamos perdendo dinheiro? Então, eu só coloquei aqui porque eu falei antes, né? Vejam só. Então, a questão aqui é justamente isso que a Patrícia colocou. Essa primeira aula, eu não quero falar de nenhum conteúdo para vocês. O que eu quero aqui é aguçar a curiosidade de vocês. Ou alguns podem entender como desespero, né? Poxa, professor, mas como assim? Então quer dizer que mesmo se eu coloco ali o meu dinheiro em alguma coisa que supostamente deveria me dar um retorno,
eu estou perdendo dinheiro, então como que a gente vai pensar aí, como que a gente vai conseguir trabalhar de tal forma a não perder dinheiro? Gente, o mundo é injusto, o capitalismo é uma das maiores injustiças da natureza, infelizmente, mas a gente tem que continuar vivendo nele, então a gente tem que pensar em estratégias aí para poder sobreviver a isso. Então, a nossa poupança aqui, que seria a nossa poupança, esqueçam a poupança, gente, não pensem na poupança, a gente vai falar mais sobre isso, mas esqueçam. Tá, é melhor tirar. Olha, Eduarda, não. O, com relação à poupança, depende do dinheiro, sabe, Eduarda? Porque se a gente colocar ali para fazer. Se você tem, por exemplo, R$ 1.000 na sua poupança e coloca R$ 1.000 na Nubank, por exemplo, aqui eu não estou fazendo propaganda do Nubank, né? A gente tem outros bancos que também têm essa liquidez diária e tudo mais. A diferença fica de centavos ali. Então, claro, quando a gente olha aqui, a gente olhou num prazo de 5 anos, R$ 1 milhão. Então, a diferença é grande. Se você entrar no link, acho que a Patrícia colocou para a gente aí no chat, essa diferença não fica tão grande se você tem valores menores ali, mas mesmo assim, já é uma boa. Se você coloca, por exemplo, esse seu dinheiro que você guarda ali, está poupando que você está colocando na poupança, você transfere ele para o Nubank, para qualquer outro banco digital, eles rendem 100% do CDI. Então, quer dizer que eles rendem uma taxa anual de 4,45% ou 4,4% ao ano, o que é bem mais do que a poupança, que é os 2,9%. Então, você está ganhando aí 1%, digamos, ao ano, porque tem um pouquinho do imposto ali ainda, só que e aí tem também a questão de ser protegido pelo fundo garantidor de crédito e tudo mais, então não vejo problemas, tá? O PicPay eu não recomendo, Matheus, porque teve muita gente que teve problema para sacar o dinheiro. Eles fizeram uma promoção aí de 200% há um tempo atrás, aí o pessoal começou a usar como reserva de emergência, eles prenderam o dinheiro do pessoal lá e supostamente era para ter liquidez diária. Então, o PicPay eu não recomendo porque eu já ouvi alguns desses problemas aí. Mas tem algumas outras carteiras, a carteira do 99Pay também paga acho que 110, 115%. Eu acho que o C6 tem ali uma opção de liquidez diária que ele paga 110, 115%. E só para vocês terem noção, né, a gente está falando de números 100, 110, 115, a poupança paga 70% da Selic ali, ou seja, 70% da CDI, basicamente. Então, por isso que a poupança paga muito menos. Então, tem essa questão aí. Deixa eu ler os comentários aqui. Tá? Tem o IOF nos 30 primeiros dias. Nos 30 primeiros dias. Passou dos 30 dias ali, já não tem mais IOF, Wellington. Como assim, prof? Porque eu lembro quando estava construindo, demorei um tempo para gastar um dinheiro que a gente tinha da obra e, cara, aquele rendimento era quase irrisório por causa do IOF, ficava quase tudo em IOF. Mas você diz qual rendimento? Do Nubank. Mas isso é para os 30 primeiros dias. O dinheiro, cada dinheiro que você coloca lá, ele fica com 30 dias lá com o IOF, é a mesma coisa do Tesouro Direto. Então, isso é para os primeiros dias. Até por isso que quando você coloca dinheiro no Tesouro Direto, no primeiro mês vai parecer que você está perdendo dinheiro, vai aparecer É. um rendimento negativo. Né? Bom, então, olha só, apagaram aqui a poupança? A poupança risca, gente, risca. Tá? A poupança não é uma boa. Mas não precisa sair correndo para tirar o dinheiro da poupança hoje, tá, gente? Mas repensem, comecem a ler um pouquinho mais sobre isso. Eu vou mandar uns links aqui no chat para gente, já para a nossa discussão da próxima aula. CDB, o que é CDB, né? A gente vai discutir na nossa próxima aula ali alguns tipos de CDBs, alguns investimentos. Já tem um grupo?
Ah, já tem um grupo, louco. Gente, vocês são muito eficazes. Então, CDB, o certificado de depósito bancário, basicamente você está emprestando dinheiro ao banco, né? E ele te retribui ali com uma certa porcentagem. O que o New Bank faz é um tipo de CDB, um RDB, RBD, não sei, não é rebelde, né? Mas é algo desse gênero lá, o que eles têm na conta deles e também ali, por exemplo, no PicPay e tal. Só que eles têm a vantagem de ter a liquidez diária, ou seja, você pode sacar esse dinheiro todo dia. Então, esse é o objetivo da reserva de emergência que conversaremos na próxima aula. Então, pensando numa lista de coisas que nos rendem mais, então lá por último, nós temos aqui a poupança, a que menos rende. Depois, a gente teria então aqui os CDBs, né, que estaria dentro da nossa renda fixa, e por fim aqui eu coloquei ações, mas eu deveria ter colocado renda variável em geral. Então, aqui é onde a gente investe de fato. Aqui nessas outras coisas, em geral, a gente poupa, e alguns CDBs a gente investe também, mas são pouquíssimos ali. Acho que o Yuri colocou no chat alguma coisa. São alguns que o banco segura por mais tempo o seu dinheiro, tá? Mas enfim, deixa eu achar aqui os links. Eu vou colocar aqui para vocês, daí vocês podem jogar lá no nosso grupo. É textinho rápido para ler, tá, gente? Tem muito disso daqui na internet sobre fundo de emergência, é uma coisa que a gente vai discutir então na nossa próxima aula. Isso daqui é muito importante, porque nessa disciplina a gente quer falar sobre investimentos, quer falar sobre como fazer o nosso dinheiro ir além, e como poder aumentar aí esse dinheiro que a gente tem, aumentar esse R$ 1 milhão, né, imaginário que começamos. Imaginário para mim, né? Às vezes alguém de vocês aí já tem esse 1 milhão aí, tá falando, pô, que legal, hein? Vamos ver o que vai dar. E então a gente tem que aprender a investir para aumentar esse nosso capital, mas a gente precisa ter a nossa reserva de emergência, que é o que o nome diz, a gente precisa ter uma reserva de emergência ali para caso ocorra alguma emergência. Então a gente tem que ter esse dinheiro separado. Esse dinheiro ele precisa ser um dinheiro que fique disponível ali na hora para a gente. Eu não posso ter um dinheiro que eu tenho que esperar 3 anos para sacar. Eu tenho que esperar, tem que ser um dinheiro que só funciona dia útil que eu posso sacar. Não, tem que ser uma coisa que a hora que eu quiser sacar, a hora que eu precisar transferir dinheiro, eu tenha ele ali em mãos. Isso é a nossa reserva de emergência. A gente vai ver isso na nossa próxima aula. E aí traremos aqui bons exemplos. Então, dê uma olhadinha nesses dois links, tá? Então, isso daí, muito bacana. Coloco aqui também uma sugestão de livro para vocês, para essa primeira aula. Esse livro aqui não é sobre mindset ainda, não se preocupem. Esse livro aqui, se vocês acharem aí em alguma... mandem ali no grupo, se vocês acharem. Se eu achar, eu também mando, e daí a gente já faz algum esquema com o Mélios também e tudo mais. Depois a gente vai aprender mais. Esse livro aqui ele é bem bacaninha, tá? Ele é bem inicial ali para quem está aprendendo alguma coisa sobre investimentos. É mais uma questão ali de umas parábolas e tudo mais, mas é muito legal, bem bacana, tá? E aí, só para finalizar aqui, gente, queria falar com vocês aí, não falei nada de matemática, né? Daí fiquei um pouco triste também. Então, aqui tá no fim. Notem, a nossa vida, ela é dada por juros compostos e não por juros simples. Se você tem ali se você inicia ali o seu ano, digamos, você ali e melhora 1% a cada dia, mas melhora 1% em cima do que você começou, você no final do ano é 4,65 vezes melhor do que você era lá no começo do ano. Agora, se você melhora 1% a cada dia realmente, ou seja, vai melhorando o que você melhorou e assim sucessivamente, a gente tem os nossos juros compostos, nós melhoramos 37 vezes em relação ao que somos ali no começo do ano. Mas, indiferente aqui, tanto seja juro simples, seja juro composto,
Se a gente não fizer nada, no final do ano, no final dos 365 dias, a gente continua sendo o mesmo 1 ali. A gente não vai ter mudado nada. Então, arrepiou, né, gente? Então, isso daqui eu coloco porque, assim, quem está aqui, claro, a gente está cumprindo créditos de eletivas, mas quem está aqui é porque está interessado em melhorar nesse sentido, né? Então, já foi um primeiro passo que a gente está dando aí. Se a gente der um passinho de cada vez ali, 365 dias, vejam só, 37 vezes aí a gente vai melhorar, certo? Bom, gente, então, não, tem os créditos também, Patrícia, mas você tem uma escolha ali, então vocês estão aqui porque querem, veja só. Bom, eu vou encerrar a gravação então, tá? E aí a gente pode ficar conversando aqui no chat, até porque sem gravação daí a gente tem mais liberdade para conversar aqui, tá? Não, não se preocupem. Mas é isso, então eu encerro a gravação por hoje. A gravação vai ficar aqui no Black já, tá? Não sei se vocês preferem as aulas por aqui, pelo Teams, por qualquer outro. Em geral eu prefiro aqui, tá? E aí vai ficar lá naquele link webconferência, essa nossa primeira aula. E eu também coloco, se vocês entrarem, deixa eu compartilhar aqui com vocês para mostrar rapidamente. Eu sempre faço isso, tá? Então, quem já teve aula comigo antes já sabe como que é. Mas só deixa eu compartilhar aqui minha tela para ficar registrado o que acontece. Então, dentro da nossa disciplina aqui, isso, não compartilha, né? Dentro da nossa disciplina aqui, gente, então deixa eu achar ela, inteligência financeira. Aqui em atividades pedagógicas, o plano de ensino eu vou subir ele daqui a pouquinho, tá? Aqui em atividades pedagógicas, se vocês entrarem, isso daqui nem aparece para vocês, mas isso daqui, aulas remotas, eu criei hoje já. E dentro dessa pasta eu vou colocando as pastas das aulas. Então, aqui dentro dessa pastinha aula remota 2/8, já tem a apresentação que eu usei aqui hoje. E aí eu vou colocar a gravação aqui também, tá? Então, só recapitulando. Dentro da disciplina, vocês veem atividades pedagógicas, aulas remotas, daí é só seguir o caminho. Ficam ali as gravações e também a apresentação. E é isso aí, gente. Então, vamos lá. Um passo de cada dia aí, que no final do ano estamos 37 vezes, depois de um ano, né? Estamos 37 vezes melhores. Agradeço a participação de todos e todas aí, peço desculpas aí a quem pela primeira vez, né, com uma aula que não seja especificamente de matemática, mas isso aí, estamos aí na atividade. Tchau, gente.